habilidade muito importante. E dentro disso, vinculando com os 3 fatores fundamentais, conhecimento, experiências e as habilidades técnicas, junto delas eu falei que vem as habilidades comportamentais. E a comunicação é apenas uma dessas habilidades comportamentais. Uma apenas. E vale lembrar que dentro de tudo isso existem as outras pessoas. Isso mesmo, não existe só você envolvido nisso. Existe todo um grupo de outras pessoas pelas quais você, ou melhor, com as quais você se relaciona no seu dia a dia. Então, além de ter o conhecimento, habilidade técnica, vivenciar suas experiências e tudo mais, você precisa entender que isso tudo faz parte de uma gestão de pessoas e de como elas vão reagir a isso. E como você influencia essas pessoas com tudo aquilo que você sabe. Meu Deus, você está quase 1 hora falando aí, Rafa, de um montão de coisa, e eu esperava que você viesse com uma listinha. As habilidades do profissional do futuro são X. Não é uma listinha. A gente não tem como trabalhar uma listinha e dizer assim, você precisa saber se comunicar, deixa eu ver o que mais que eu coloquei assim, fazer a gestão de pessoas, não sei o que, trabalhar com um computador, ter conhecimento de Excel e não sei o que lá. Não é isso, tá? A minha visão, pelo menos, não é, e o mercado de trabalho diz que não é vir com listinhas. A gente precisa se aprofundar nas coisas, a gente precisa entender como que elas funcionam. Então, no momento que eu me proponho a vir aqui falar para você sobre essa visão do mundo do profissional do futuro que eu tenho, é porque eu vou trazer alguns detalhes nesse sentido. Certo? E além desses 3 fatores fundamentais que eu coloquei, eu acredito muito, e o mercado de trabalho diz isso, que a inteligência emocional, ela é, digamos assim, muito especial em qualquer tipo de situação. Agora vamos parar para pensar, é profissional, tá? Não estou falando de dia a dia de pessoa, não. Estou falando do profissional mesmo, tá? Você já se deparou, se você está trabalhando, tá? Se você trabalha, daqui a pouco eu trago um exemplo para quem é estudante ou que não esteja no mercado de trabalho ainda. Você já trabalhou numa equipe em que você não conseguia, simplesmente não conseguia aturar alguém ali e que não importa, né, o que ela fizesse, você não conseguia aturar aquela pessoa. A gente tem pessoas que naturalmente a gente tem essa aversão a pessoas, a gente não quer ser amigo dela porque tem alguma coisa nela que a gente não gosta, alguma coisa nesse sentido. Somos humanos, a gente não vai agradar todo mundo e não é todo mundo que nos agrada, tá? Devemos concordar nisso. Mas essa pessoa, ela tá ali, é inevitável, você vai encontrar ela todos os dias, ela faz parte da tua equipe, você vai trabalhar com ela. Se você não tiver inteligência emocional, se você não tiver esse controle sobre si mesmo, muito provavelmente você vai entrar em conflito com essa pessoa, tá? Isso acontece também com relação àquilo que eu falei lá no início, de ser líder de si mesmo, de ter esse pensamento interno e essa gestão sobre si mesmo, de quando a gente precisa lidar com frustrações, com medos, com angústia, com ansiedade e também com explosões de felicidade e êxtase, né? A inteligência emocional é isso, eu até coloquei aqui, ó. É a habilidade de reconhecer, entender e controlar as emoções dentro de nós mesmos, mas também nas interações com as outras pessoas. Porque nada adianta eu ter aqui dentro, controlado, tentar imaginar e tudo mais, se eu não consigo lidar bem com as outras pessoas, com o que os outros vão pensar de mim, com a forma com que eu ajo com os outros. A inteligência emocional, além de estar aqui dentro, ela está nisso, nas interações com as outras pessoas, tá? E aí vem as competências emocionais básicas que eu imagino que fazem parte dessa inteligência emocional, tá? São 3, que é a autogestão, a gestão das relações e a comunicação. Quando a gente fala
de autogestão é ser o líder de si mesmo. Quando a gente fala da gestão das relações, é como você trabalha com as outras pessoas que estão ao teu redor, tá? Então vamos lá. Vamos supor que você é um estudante de ensino médio, você está ali, está estudando ensino médio e você tem um grupo na sua sala de aula, na sua turma, enfim, tá? Esse grupo é o grupo das 2 ou 3 pessoas mais próximas de ti e que você confia muito, que são os teus amigos, né? São as pessoas que dali dentro dessa tua turma, elas são as pessoas que você mais confia, que muito provavelmente você se encontra com essas pessoas fora da escola, fora do colégio, enfim, fora da aula. Dentro dessa mesma turma, tá? Dentro dessa mesma turma, tem um grupo um pouco maior, que são aquelas pessoas que você faria grupo, digamos assim. Ah, professor deu um trabalho em grupo, tá? Você vai ter que dividir a classe, a turma, em 3 grupos. Essas pessoas mais próximas, esses teus amigos, vão fazer parte desse grupo, e mais algumas, né? E mais algumas. Ali, você tem esse âmbito. Tô criando esferas, tá? Esferas de pessoas que estão próximas a nós, que não são da família, tá? Estão fora da família. E aí você tem a tua turma como um todo, certo? Então, são formas diferentes de lidar com pessoas diferentes que você tem, em níveis diferentes de amizade, mas todas elas dentro do mesmo grupo. Então, cara, para pensar que isso é um sistema, é o teu sistema de colega, o teu sistema de aluno dentro de uma sala de aula. Esses sistemas, eles existem em tudo. Lá na tua família, por exemplo, você faz parte de um sistema. Ou você está na posição de filho, ou você está na posição de filho, mas também é pai ou mãe. Você está na posição de filha, mas também você é mãe, né? Ao mesmo tempo que ali dentro da tua família, você pode ser a posição de neta, inclusive. Ou se você pode ser a situação em que você está na posição de avó e de mãe. Então, onde que eu quero chegar com isso? Que em todas as áreas que a gente vai atuar, em que a gente se coloca, seja dentro da empresa, seja no colégio, seja na família, seja na rua, a gente está dentro de um sistema, em diversos sistemas diferentes. E cada um desses sistemas precisa ser gerido de uma forma, porque em determinado setor não, né? Em determinada posição você está como líder, e em outra você está como liderado, em outra você precisa influenciar muito, em outra você é influenciado. Então isso tudo precisa ser gerido e muito provavelmente você não tinha pensado sobre isso. Ou poucas pessoas têm pensado sobre isso, sobre quais são os sistemas e qual é a minha posição em cada um deles. Então, por exemplo, aqui dentro da minha empresa, eu sou um líder, eu preciso liderar, eu preciso orientar e gerir, né? Eu, na minha família, por exemplo, eu estou na posição de filho. Então, eu tenho que acatar. Eu tenho que respeitar o que vem de cima, o que vem da hierarquia. O que alguém me disse, eu preciso respeitar essa opinião. Preciso me colocar na posição de filho. Um filho que acata, um filho que respeita, né? Não quer dizer que eu possa ter uma opinião contrária, não, mas é uma posição de respeito, que a gente ouve, que a gente recebe, né? E na posição de líder aqui dentro da empresa, por exemplo, eu tenho a oportunidade de compartilhar e exigir que determinados pensamentos e ideias eles sejam colocados em prática, porque eu estou numa posição de liderança, de influência, tá? Falaremos sobre liderança mais adiante, tá? Uma forma muito esclarecedora que a gente precisa pensar. E a gestão dessas relações todas que a gente faz, no momento eu sou pai, no momento eu sou aluno, no momento eu sou não sei o que, essa gestão ela precisa ser muito inteligente. A gente precisa compreender onde a gente está em determinado momento da vida, em determinada situação, para que a gente possa saber gerir e a gente não possa, ou melhor, e que a gente não vá tentar tomar o lugar de outro. Uma posição diferente dentro da hierarquia.
Porque por mais que a gente fala assim, hoje as empresas não trabalham tanto com hierarquia, né? A comunicação é mais fácil, você fala diretamente com o teu diretor, com o gerente, enfim, antigamente tinha todo um protocolo para você fazer isso. Hoje as coisas se tornaram mais fáceis, né? Com relação a isso. Mas não é exatamente isso que eu estou falando. Eu estou falando é a posição que você se encontra naquele momento, né? Se eu sou funcionário da empresa, eu sou funcionário, eu preciso olhar para a empresa como a oportunidade que eu tenho de crescimento profissional, mas naquele momento eu estou ocupando uma posição X de estágio. Lembra? Eu quero chegar a ser diretor dessa empresa. Então eu preciso visualizar todos os níveis que eu preciso passar, que eu preciso conquistar, todas as experiências que eu preciso desenvolver para chegar na posição de diretor, né? E agora faz parte da gestão de pessoas também, da gestão das relações, olhar, se colocar no lugar do outro, porque muitas vezes é fácil dizer assim, não, quero ser diretor, para mandar, para fazer não sei o que, não sei o que. Cara, as pessoas chegam nesses cargos, inclusive por merecimento, né? Porque as pessoas, elas influenciam, né? Ela consegue influenciar os outros, ela se torna líder porque ela liderou de fato. Obviamente que tem aquelas pessoas que são colocadas no cargo, mas elas não são líderes, elas não influenciam, elas não lideram as pessoas, elas simplesmente mandam, tá? E as pessoas fazem o que essa pessoa pede, esse líder pede, porque elas têm só respeito pela posição que ele ocupa, mas não pela pessoa que é. Mas esse é um outro assunto, tá? O tipo de gestão das relações que eu coloco aqui é o de influenciar, tá? Que você pode influenciar os outros, mesmo em cargos menores, mas você deve sempre estar dentro da hierarquia e olhar em que posição no sistema você se encontra, para que você viva bem o teu papel. Viva bem o teu papel de aluno, viva bem o teu papel de professor, porque você sabe reconhecer e você faz uma gestão das pessoas, das relações, com respeito e olha com respeito para os outros, tá? E outra competência emocional, né, socioemocional, básica, que eu coloco aqui, é a questão de comunicar-se, de saber se comunicar, tá? De colocar para fora aquilo que você tem aqui dentro, de forma que o outro consiga compreender. E quando eu falo de comunicação, aqui, eu sempre digo assim, que faz parte da comunicação também estar no lugar do outro e ajudar o outro a compreender aquilo que você quer dizer, né? Então eu poderia utilizar aqui, eu tenho utilizado ao longo desse tempo que eu estou falando aqui, um monte de termos técnicos. Eu podia ter falado de termos que a gente utiliza na administração, na contabilidade, eu falei de fotografia também, podia ter usado termos técnicos para dizer uma câmera sem um espelho, né? Existe um termo técnico para isso, mas eu não sei quem está me assistindo, eu preciso fazer o outro me entender com palavras simples, mas que eu consiga transmitir a minha mensagem, né? Então a comunicação, ela é fundamental para qualquer relação e a gente sabe disso. A relação de amizade, a relação amorosa, a relação de família, a relação interpessoal dentro da empresa, tudo isso parte da boa comunicação, do transmitir, aquela regrinha básica, né? Do transmitir e do receber a mensagem através de um meio, tá? Mas fazer isso com maestria e com perfeição, saber comunicar-se. Hoje a gente tem muitas oportunidades de nos comunicarmos com pessoas e falar por plateias que são imensas. Para pensar, eu não sei quantos seguidores você tem no Instagram, se você tem Instagram ou não, não sei. Mas para pensar, quantos seguidores você tem nas redes sociais, tá? Não sei, 1.000, 2.000, 10.000, 20.000, que seja. Mas supondo que você tem 300 seguidores no Instagram. Cara, é uma plateia imensa. Pensa, 300 pessoas cabem na sala da tua casa? Não. 300 pessoas não vão caber. Você tem que pensar. Imagine um lugar aí próximo da tua casa que cabe 300 pessoas dentro. Pensa esse local cheio, lotado, com 300 pessoas lá, tá? E o teu Instagram tem essas 300 pessoas te ouvindo aquilo que você posta. A gente sabe que ele não vai mostrar para todo mundo, tá? Ele mostra para um terço, sei lá, metade das pessoas, que seja. Mas é uma multidão. Você está falando para todas essas pessoas. É uma oportunidade que a gente tem
para nos comunicarmos. Agora, o que a gente comunica ali, eu não sei, né? Qual é a tua intenção? O porquê que tu está escrevendo, postando aquela foto, aquele, né? Enfim, aquele criativo, se você está fazendo uma divulgação de um produto ou serviço. Qual a tua intenção com isso, tá? Você está se comunicando com essas pessoas, está mandando para elas uma mensagem, tá? A forma com que elas recebem essa mensagem é outra história. É a forma com que elas entendem aquilo que você está falando aí. Elas podem distorcer? Podem. Muitas vezes a gente vê problemas que acontecem na internet por distorção da mensagem que foi passada. A pessoa fala uma coisa, a outra entende de outra forma. E aí não houve uma comunicação, né? Houve uma falha na comunicação. E dentro de uma empresa, quando você sabe expressar bem aquilo que você está pensando, que você consegue conversar com as outras pessoas de forma clara e que você perde essa casca que você tem em volta de si, que é a casca da timidez, que muitas pessoas ficam ansiosas por causa dela, a gente acaba criando oportunidades. Uma pessoa, um comunicador, ele cria oportunidades. Ele cria. Então, mesmo que você não goste de comunicação, você precisa desenvolver essa habilidade, que é uma habilidade do profissional do futuro. É uma habilidade dos profissionais de sucesso ao longo de toda a história. Mas aqui eu coloco, porque o profissional do futuro é aquele que se comunica bem também, né? Então, na entrevista de emprego, né, no dia a dia dentro da empresa, se você é a pessoa que se comunica, que transmite as mensagens, os outros vão saber daquilo que você tem interesse. Os outros vão ficar sabendo das experiências que você viveu, dos conhecimentos que você tem. Se você não se comunica, isso fica guardado somente contigo. E isso acaba escondendo dos outros talentos que você possa ter. Habilidades, competências que poderiam ser utilizadas, mas que você está escondendo porque você simplesmente não diz, você não se comunica, você não fala, não se expressa com relação a isso, tá? Então pensa bem sobre aquilo que você fala, a forma com que você diz e como isso pode te ajudar no âmbito profissional, né? De compartilhar, de crescer dentro de uma empresa ou de conseguir oportunidades de emprego, por que não, né? No momento que você senta lá na frente, entrevista de emprego, entrevista para estágio, não importa que entrevista que seja, né? Se você consegue transmitir a pessoa que você é, quem está conversando contigo vai conseguir entender melhor e vai te criar oportunidades. Agora, olha só, resumindo aqui, o título fala assim: qual é o perfil e quais são as habilidades necessárias do profissional do futuro, tá? O perfil do profissional do futuro é aquele que é proativo, tá? É aquele, baseado naquilo que eu falei aqui, vou tentar resumir dentro disso. Que ele é proativo, que ele vê oportunidades, ele enxerga problemas, ele se antecipa na resolução desses problemas, ele cria para si mesmo estratégias que vão impulsioná-lo para frente, com pensamento positivo, tá? Com pensamento positivo. E as principais habilidades são aquelas que envolvem trabalhar com outras pessoas, comunicar-se bem e ter em mente que elas não podem esquecer das habilidades técnicas também. As habilidades técnicas dentro da área delas ou das habilidades técnicas que envolvem a tecnologia em geral, tudo aquilo que está por vir. O profissional do futuro está sempre um passo à frente, né? Está imaginando o que está vindo por aí, né? Desvendando novos mundos, né? Aqui a gente tem como símbolo o astronauta, né? Porque muitos quando são criança pensam assim, né? Não, no meu futuro, sei lá, vou ser astronauta, vou ser bombeiro, vou ser não sei o quê. Sabe que isso caiu em desuso? Se tu pedir para as crianças hoje em dia o que elas querem ser, muitas delas vão dizer que elas querem ser youtuber. Isso mesmo. Por que youtuber? Porque hoje elas assistem muito vídeo na internet e elas sabem que muitas das pessoas que fazem vídeo na internet,
que são youtubers, que trabalham só com isso, elas são uma profissão que é admirada, né? Essas pessoas são admiradas pelas... As crianças nem sabem, às vezes, que essas pessoas podem ganhar muito dinheiro, né? Fazendo o que elas fazem. Mas elas veem essas pessoas na internet, então você está na internet, elas admiram. Lá atrás, quando o cinema, né, era uma grande atração, era uma coisa assim, nossa, no mundo do entretenimento, era uma das principais atrações. Não que não seja hoje, mas todos nós sabemos que é diferente, né? Televisão, cinema, tudo isso. As pessoas, elas sonhavam em ser os atores, né? As pessoas que estão ali encantando as plateias. E hoje em dia as crianças, elas olham para a internet e veem quem? Youtubers. Veem essas pessoas, tiktokers, né? As pessoas que trabalham com isso. Que se mostrou ser, ou melhor, serem profissões que dão muito resultado financeiro, por exemplo. Hoje o marketing, né, as agências de publicidade trabalham muito com influenciadores, né, micro-influenciadores digitais, que são aquelas pessoas que vão lá e vão fazer o trabalho de divulgação como se ela fosse, sei lá, uma agência publicitária, mas é dentro do perfil da rede social. Então, quem que está olhando para isso? Quem que está desenvolvendo isso? Quem está aproveitando essas oportunidades? São as pessoas que estão de olho em como que o mercado está trabalhando, em que direção que ele caminha. Então, se você é um profissional do futuro, um profissional que pensa e trabalha para conseguir sucesso na tua carreira, você é esse profissional que está vendo as oportunidades que estão vindo e que estão sendo criadas. Tá? Você é um antenado, você é antenada, você está dentro das coisas que estão acontecendo e com o olho sempre naquilo que está por vir, nunca esquecendo de parar, ou melhor, nunca esquecendo de se atualizar, sempre em constante atualização, tá? Gente, olha só, bora finalizar isso aqui. Então, o que nós pensamos aqui, dentro da jornada do profissional do futuro, é separar as coisas um pouquinho e falar elas com um tema separado, mas criando sempre um vínculo entre tudo. A gente sabe que as habilidades comportamentais, habilidades técnicas, posições de liderança e tudo mais, caminham juntas. Tudo isso é um bolo só. A gente precisa saber gerenciar e gerir e não descuidar de nenhuma delas. Esse é o meu pensamento, tá? Esse é o meu pensamento para o profissional do futuro, é aquilo que a gente aplica no dia a dia e vê dentro das salas de aula dos nossos alunos, sejam virtuais ou sejam presenciais, físicas que sejam, a gente vê que são esses passos que fazem com que as pessoas de sucesso elas tenham alcançado os patamares que elas alcançaram. Certo, gente? Então, por hoje é só. Eu espero que você tenha gostado. Deixa aqui embaixo comentários, me manda direct, não sei onde é que você está vendo isso, tá? Manda mensagem, porque a ideia é que a gente faça hoje domingo, segunda, terça, quarta, tá? Vai ter sempre essa aula gravada aqui. E na quinta-feira que eu possa trazer para vocês respostas para dúvidas ou sugestões de assuntos que vocês vão deixar para mim, tá? Então me manda, escreve, enfim, aqui nas caixinhas que tem, todos aproveitem as oportunidades também para pedir se você ficou curioso sobre alguma coisa que eu falei, se você quer que eu fale mais sobre ela, se você quer fazer a tua crítica também, bota lá e a gente vai conversar sobre isso, daí eu faço uma aula especial, né, para a gente responder e falar sobre essas dúvidas. Certo, pessoal? Um abraço para vocês, uma ótima semana e nos vemos por aí.